Oi, gente. Quarta-feira de Páscoa e seguindo com suas aparições, hoje Jesus aparece para os discípulos de Emaús. E é engraçado como os discípulos de Emaús se parecem conosco. É só por isso que eu vim aqui hoje bem rapidinho falar com vocês sobre eles. Os discípulos de Emaús, eles eram pessoas que acompanharam Jesus durante a sua trajetória, daqueles 3 anos de ministério de Jesus, anunciando o reino de Deus, curando, exortando, etc. E tal. Eram pessoas que acompanhavam Jesus. E eram pessoas que acreditavam que Jesus era quem de fato iria libertar o povo. Mas eles não tinham entendido como se daria essa libertação do povo de Deus, qual era a proposta de Jesus. Assim como Judas, que entregou Jesus porque queria que Jesus começasse a rebelião para libertar o povo. Também não havia entendido qual era o ministério de Jesus e como ele seria o libertador do povo de Deus. Bom, eles tanto não haviam entendido que depois que Jesus morreu, eles perderam a esperança, vamos dizer assim. As últimas esperanças que eles haviam depositado em Jesus, Jesus morre, com ele a esperança se acabou. E aí a primeira coisa que eles fazem é meter o pé. E é interessante porque na leitura fala de 2 discípulos, né? Dos discípulos de Emaús, fala o nome de Cleófas e não fala o outro. E a palavra não cita o nome do segundo discípulo, porque o segundo discípulo somos nós, que também, quando não temos as nossas vontades atendidas por Deus, muitas vezes não aguentamos, não suportamos o silêncio de Deus e nos rebelamos e nos revoltamos e metemos o pé e abandonamos a Deus, né? Então, esses discípulos, eles tinham perdido a esperança. Jesus está morto. Mas, interessante que as mulheres, quando elas voltaram, que anunciaram para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, como haviam encontrado pano por lá, eles estavam lá e eles ouviram elas contarem. Quando os discípulos, João e Pedro, foram também lá no túmulo e viram que não estava mais lá o corpo de Jesus, só estavam os tecidos revirados, também eles estavam. Já quando os discípulos voltaram contando, né, que não haviam encontrado, eles estavam lá no meio também. E mesmo com a história de que Jesus havia ressuscitado, contado por Madalena e tal, eles não esperaram, eles não creram. Eles acreditaram de fato que o corpo de Jesus tinha sido removido dali e mais nada, né? Então eles foram embora, eles voltaram para a sua terra de origem, né? Deixaram os sonhos para trás, os planos para trás, deixaram tudo, foram embora. Mas Jesus, ele nos conhece tão bem e ele vai atrás dos seus, né? Jesus aparece para eles, pergunta por que eles estão tristes, acabrunhados. Eles contam para Jesus o motivo da tristeza. Ah, tu não sabes o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Nós acreditávamos que ele fosse libertar o povo de Deus, mas ele foi morto e tal. E aí Jesus diz, como vocês são duros, sem inteligência e com tão pouca fé. Será que não era necessário que ele passasse por tudo isso? E aí Jesus começa a explicar as escrituras para eles. Por isso é tão importante que nós falemos de Deus. Uma das cartas de São Paulo, ele diz assim, as pessoas dizem assim, como nós vamos crer se não tem quem prega? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. É necessário ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela produz frutos em nós. A palavra de Deus, ela não vem sem deixar um sinal em nós, né? Então, ela não passa, a palavra de Deus, ela é eterna. Por isso é necessário ter quem fale. E ao ouvir a palavra,
ela vai fazer o nosso coração arder e ela vai manifestar em nós, vai fazer com que se manifeste em nós a fé. Então Jesus começa a explicar para esses discípulos as escrituras, desde Moisés, os sinais da presença de Jesus, desde o Antigo Testamento. E aí o coração desses discípulos começam a arder. Eles começam a sentir algo diferente, né? Eles percebem que ali é alguém diferente. E aí Jesus parte o pão, assa o peixe, come com eles. E aí no partir do pão, as escamas caem dos olhos desses homens e eles percebem, é Jesus. Então Jesus ressuscitado foi atrás destes que estavam desistindo da promessa, que estavam desistindo do projeto do reino de Deus, né? Jesus foi até eles e aí eles reconheceram no partir do pão, reconheceram que Jesus havia ressuscitado. E o que é interessante, cada vez que Jesus aparece para os seus como ressurreto, ele dá a missão, ele sempre diz, volte e vá anunciar aos outros e vá dizer para os outros aonde nós vamos nos encontrar, aonde eles me verão. Então, durante 40 dias, o Senhor vai ficar por aqui, anunciando, revelando a sua presença ressurreta para os seus. Depois disso, ele vai ascender ao céu, e aí com a promessa de que enviará o seu Espírito Santo. Durante 10 dias, os discípulos orarão para receber o Espírito Santo. E aí chega a festa de Pentecostes. Que neste dia o Senhor possa nos dar a graça de perceber a sua presença em nossa vida, de perceber a sua presença caminhando conosco, de perceber a condução dele em todas as coisas na nossa vida. Que ele possa nos abrir os olhos da fé, que ele possa aumentar em nós a esperança, que ele nos ajude a perseverar, mesmo quando as coisas parecerem ter dado tudo errado. Mas que a gente permaneça nele, que a gente creia nele, que a gente espere nele, porque ele manifestará a sua graça. Que Jesus se revele também a nós, que ele nos dê um espírito contrito, que ele nos dê o dom da sua fortaleza, para a gente não desistir da caminhada. E nos dê inteligência para entender a sua palavra, para viver a sua palavra, para manifestar aos outros a sua palavra e assim a nossa fé e a dos irmãos cresça, fortaleça e seja modelo e exemplo para todos os que ainda não creem. Tchau, tchau.